Fala, torcida Cruz Maltina, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo com informações do Vasco aqui no canal CRVG News, o seu canal de informações e notícias diárias do Vasco da Gama. As últimas novidades dos bastidores da colina, escalações, entrevistas coletivas, contratações, tudo sobre o Vasco da Gama você acompanha por aqui. Mas antes disso, inscreva-se e também já ative o sino das notificações para vocês não perderem mais nenhuma novidade do seu time do coração. E também não se esqueça de, antes de começar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo no vídeo. Vamos lá conferir as últimas notícias e novidades do Vasco no dia de hoje. Restando apenas 2 rodadas para o final da Série B, Vasco quer buscar o acesso o quanto antes, para evitar complicações. O torcedor vascaíno está em uma grande expectativa quanto ao retorno do clube para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, e isso pode ser sacramentado já na próxima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, onde o Vasco vai jogar contra o Sampaio Corrêa, novamente em casa e com a presença do público. O Vasco, que estava na segunda colocação, viu ser ultrapassado pelo Grêmio, que ganhou sua partida na rodada de ontem e também é mais um clube a conseguir o acesso de forma antecipada. A equipe de Renato Gaúcho derrotou o já rebaixado Náutico por 3-0 e conseguiu assumir a segunda colocação. O Cruz Maltino é o terceiro colocado na tabela geral da Série B, e são 5 pontos de diferença para o Ituano, que é o quinto colocado. O Vasco, inclusive, ainda vai enfrentar a equipe do Ituano na última rodada da Série B. O desejo dos torcedores é o mesmo da diretoria: garantir o mais rápido possível esse acesso para a primeira divisão e não deixar para a última rodada. O Vasco vai precisar de pelo menos mais uma vitória na próxima rodada contra o Sampaio Corrêa para poder confirmar de vez o seu acesso e o retorno para a elite do futebol brasileiro. Até um empate se torna garantia para o acesso do Vasco, porém o clube precisaria torcer por um empate do Ituano, que também joga na rodada. A vitória daria ao Vasco mais 3 pontos e um total de 62 na tabela, e garantiria de forma matemática o acesso do Cruz Maltino. São 98% de probabilidade do Vasco conseguir esse acesso para a primeira divisão. O Ituano tem apenas 5% e Londrina e Sport juntos têm 1% de chances. Nesta semana ainda deve ocorrer o julgamento do Sport em relação aos acontecimentos da última semana na Ilha do Retiro, em um empate com o Vasco pelo placar de 1-1. A equipe pernambucana tem chances até de ser declarado como perdedor daquela partida, e o Vasco ganharia assim mais 2 pontos na tabela e conseguiria de forma antecipada o seu acesso matemático. No momento, o Ituano é a grande ameaça real do Vasco para a promoção. Isso porque é o clube mais próximo do G4 e também ainda terá um confronto direto com o Vasco até o fim do Brasileirão. Isso, é claro, ainda deixa a equipe de Itu possibilitada em sonhar com o acesso para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Na minha opinião, o Vasco não pode vacilar neste próximo jogo diante do Sampaio Corrêa dentro de sua casa. É o jogo para garantir o acesso e o retorno à Série A. Mas deixe aqui nos comentários a sua expectativa para este jogo, o último duelo do Vasco como mandante nesta Série B do Campeonato Brasileiro de 2022. Em último jogo em casa, Vasco pode contar com a participação de executivo de grupo norte-americano no jogo. O Vasco vai entrar em campo pela última vez como mandante nesta Série B em 2022, nesta quinta-feira, dia 27, contra a equipe do Sampaio Corrêa, a equipe liderada por Jorginho. Hoje o Vasco é o dono da melhor sequência de últimos jogos dessa Série B. Nos últimos 5 jogos, são 3 vitórias e 2 empates conquistados, 11 pontos em 15 disputados. Essas últimas rodadas fizeram com que o Vasco crescesse de forma importante na tabela de classificação e conseguisse ganhar mais confiança e também menos preocupação em relação a seus adversários diretos na Série B. Para o próximo jogo, o Vasco deve ter uma presença ilustre para a partida. O diretor de entretenimento, esportes e mídia da 777 Partners, Juan Arciniegas, deve estar presente neste jogo para acompanhar a última partida do Vasco como mandante. Se confirmado o acesso nesta partida contra o Sampaio, o diretor deve ficar no Rio de Janeiro por mais alguns dias para já começar a conversar o planejamento para a próxima temporada de 2023 no Vasco. Os diretores veem a importância de se planejar de forma antecipada após confirmado o acesso para iniciar um 2023 bem forte e da forma como os torcedores vascaínos esperam. Na minha opinião, a partir do momento em que o Vasco estiver confirmado na Série A de 2023, é necessário que comece urgentemente um planejamento para a próxima temporada
e também uma reformulação neste elenco. Mas você, torcedor vascaíno, deixa aqui abaixo nos comentários se você concorda que um planejamento deve ser antecipado para a próxima temporada de 2023. Comenta aqui abaixo a sua opinião. Após ocorridos em partida que deu vitória ao Vasco de virada contra o Criciúma em São Januário, possibilidade é levantada com o atual jogo sem a presença da torcida vascaína no último jogo do Vasco como mandante. Não é novidade para ninguém que a torcida do Vasco vem sendo o diferencial da equipe nesta temporada de 2022, a torcida que sofre os últimos 20 anos em que o clube sofre em baixa, com momentos complicados em todas as temporadas praticamente. Mesmo assim, os torcedores não deixam de apoiar o Gigante da Colina e empurrar a equipe. São Januário, lotado de vascaínos, é a grande força do Vasco nesta Série B e, sem dúvidas, tem sido o 12º jogador da equipe vascaína para que possa retornar à Série A do Brasileirão. Porém, no último sábado, dia 22, partida em que o Vasco enfrentou o Criciúma e conseguiu uma virada por 2-1, garantindo assim mais 3 pontos na tabela, aconteceram algumas confusões fora do estádio. Dessa maneira, o STJD já está ciente dos ocorridos e deve observar as cenas do momento. Em caso de uma denúncia, é aberta a possibilidade que o próximo jogo do Vasco, que está confirmado para o estádio de São Januário com o Sampaio Corrêa, ocorra com os portões totalmente fechados, ou seja, sem a presença das torcidas. As imagens fora de São Januário mostram diversos tumultos e também muita correria. A expectativa nos bastidores é que o tribunal aplique pelo menos uma multa ao clube e não uma punição de jogar com os portões fechados. Mas você, torcedor vascaíno, deixa aqui abaixo nos comentários a sua opinião em relação a esses acontecidos no último jogo de São Januário e que podem acarretar em uma punição para o Vasco de jogar sem público. Então, vascaínos, essas foram as últimas informações e novidades do Vasco no dia de hoje. Em breve eu volto trazendo mais novidades para vocês do que acontece no Gigante da Colina. Então, se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, é só você clicar neste botão vermelho inscrito e inscreva-se aqui embaixo do vídeo, se inscrever no canal e também ativar o sino das notificações. Dessa forma você ficará sempre bem informado em tudo o que acontece no Gigante da Colina. E não se esqueçam também de já deixar o seu like aqui embaixo. O seu like é muito importante, além de nos ajudar. Siga também o nosso Instagram oficial, que está na descrição do vídeo.